O perseguidor noturno. Era uma noite gelada e chuvosa. O vento ruge lá fora, fazendo as árvores se contorcerem como sombras ameaçadoras sob a luz dos relâmpagos esporádicos. Ana estava sozinha em casa. Era uma casa antiga, cheia de histórias e memórias. Mas naquela noite parecia mais sombria e isolada do que nunca. Ana estava enrolada em uma manta de lã no sofá, tentando se concentrar em um romance policial. A luz suave da lâmpada de leitura era o único brilho no ambiente, contrastando com a escuridão que se espalhava pelas janelas. O som da chuva batendo nas vidraças tinha um ritmo quase hipnótico, que a ajudava a relaxar depois de um dia cansativo. De repente, às 23h00, Ana ouviu um som estranho vindo da porta da frente. Uma batida suave, quase imperceptível. O som era tão leve que ela inicialmente pensou que poderia ter sido sua imaginação. Colocou o livro de lado, sentindo uma onda de curiosidade misturada com um leve desconforto. Levantou-se devagar, tentando não fazer barulho, como se temesse que o som revelasse sua presença a qualquer coisa que estivesse lá fora. Atravessou a sala de estar, o piso de madeira rangendo levemente sob seus pés descalços. Quando chegou à porta, seu coração batia mais rápido. Espiou pelo olho mágico, mas não viu ninguém. Apenas a escuridão e a chuva incessante. Pensou que fosse apenas o vento, ou talvez algum animal procurando abrigo. Ana deu de ombros e voltou para a sala, tentando se convencer de que não havia motivo para se preocupar. Pegou o livro novamente e tentou se concentrar na trama, mas algo dentro dela permanecia alerta, como se um instinto primordial a alertasse de que algo não estava certo. Meia hora depois, a batida se repetiu, desta vez um pouco mais forte. Ana congelou, sentindo o medo começar a tomar conta. As batidas eram regulares, insistentes, como se alguém estivesse tentando entrar. Quem estaria batendo na minha porta a essa hora? Pensou, seu estômago se revirando em ansiedade. Ela se levantou mais uma vez, desta vez com passos mais rápidos e nervosos. Atravessou a sala quase correndo e espiou novamente pelo olho mágico. Ainda não havia nada além da escuridão e das gotas de chuva refletindo a luz do poste na rua. A inquietação crescia dentro dela. Decidiu não abrir a porta e voltou para a sala, tentando se concentrar no livro, mas agora cada som parecia amplificado e ameaçador. À meia-noite, as batidas se tornaram insistentes e altas, ecoando pela casa com uma intensidade assustadora. Cada batida fazia o coração de Ana acelerar mais, martelando em seu peito como um tambor de guerra. Ela largou o livro, que agora parecia um objeto inútil diante do terror iminente. Pegou seu celular com mãos trêmulas e discou para a polícia. A espera para que atendesse pareceu uma eternidade, o som das batidas sincronizando com a contagem dos segundos. Quando finalmente responderam, sua voz saiu entrecortada e urgente. Alô? Preciso de ajuda! Tem alguém tentando entrar na minha casa. As batidas estão cada vez mais fortes. O operador, com um tom de voz profissional, mas empático, disse que enviariam uma viatura, mas que poderia demorar alguns minutos. Por favor, fique calma e mantenha-se segura, disseram. Mas a palavra calma parecia impossível naquela situação. A crescente sensação de pavor tomava conta dela, como se algo terrível fosse inevitável. De repente, o som das batidas cessou, e por um breve momento o silêncio foi ainda mais aterrorizante. Então, sem aviso, a janela da cozinha foi arrombada com um estrondo ensurdecedor. O vidro se estilhaçando e espalhando-se pelo chão em um caos cintilante. Ana gritou, o som se perdendo na tempestade lá fora. Instintivamente, ela correu para o corredor, o pânico nublando seus pensamentos enquanto tentava formular um plano. As paredes pareciam se fechar ao seu redor, cada sombra se transformando em uma ameaça potencial. Ela ouviu passos pesados e decididos se aproximando, cada passo um prenúncio de terror,
Com o pânico consumindo-a, Ana correu para o quarto e trancou a porta, suas mãos tremendo tanto que quase não conseguiu girar a chave. O quarto, que antes era um santuário de paz, agora parecia uma armadilha. Ela se encostou contra a porta, tentando controlar a respiração, mas cada respiração era um esforço árduo, entrecortado pelo medo. O silêncio após o arrombamento da janela era opressor, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. Ana podia ouvir os passos do intruso vagando pela casa, aproximando-se cada vez mais do quarto. O que quer que estivesse do outro lado da porta estava decidido a alcançá-la, e ela sabia que o tempo estava se esgotando. As batidas agora estavam na porta do quarto, reverberando pelo pequeno espaço, como os sinos de uma sentença de morte. Cada golpe na madeira fazia Ana tremer. O som parecia sacudir seu próprio esqueleto. O medo era quase paralisante, mas a adrenalina a impulsionava a agir. Tremendo, ela olhou ao redor freneticamente, procurando algo para se defender. Seus olhos se fixaram em um vaso pesado de cerâmica sobre a cômoda, um presente da sua avó. Ela o pegou com ambas as mãos, sentindo o peso frio contra sua pele suada. O vaso era grande e robusto, com detalhes em relevo que pareciam se cravar em suas palmas. A porta do quarto estremeceu sob as batidas insistentes, cada impacto mais forte que o anterior. O som de madeira rachando preencheu o quarto e, em um último golpe, a porta foi arrombada, os pedaços de madeira voando para dentro do quarto. Um homem de aparência assustadora entrou, seus olhos brilhando com uma loucura fria, um sorriso perturbador nos lábios. Seu sorriso era um contraste grotesco com o terror no rosto de Ana. Ele avançou lentamente, saboreando o medo que emanava dela. Ana, porém, não hesitou. Com um grito de pura adrenalina e desespero, ela ergueu o vaso e o golpeou na cabeça do homem com toda a força que conseguiu reunir. O som do impacto foi surdo e horrível, seguido por um breve momento de silêncio. O homem cambaleou, seus olhos revirando-se enquanto caía no chão inconsciente. O vaso, agora rachado e manchado de sangue, escorregou das mãos de Ana e caiu ao chão com um baque, quebrando-se em pedaços. Ana, ainda em estado de choque, sabia que não tinha tempo a perder. Ela saltou sobre o corpo inerte do invasor e saiu correndo do quarto, o coração batendo como um tambor frenético. Desceu as escadas rapidamente, quase tropeçando em seus próprios pés. A sensação de urgência era esmagadora, como se cada segundo perdido pudesse ser seu último. Ao abrir a porta da frente, Ana foi recebida pela visão ofuscante das luzes azuis e vermelhas, das sirenes da polícia refletindo na chuva. O ar frio e úmido da noite invadiu a casa, trazendo um alívio temporário. Mas ela mal sentiu a brisa gelada em seu rosto. Seu coração ainda batia desenfreadamente e suas pernas tremiam, como se fossem ceder a qualquer momento. Deu de cara com 2 policiais que, ao verem seu estado de pânico e desespero, rapidamente sacaram suas armas e se moveram com eficiência profissional. Eles entraram na casa com passos firmes, o som das botas contra o piso de madeira ecoando pelos corredores. O intruso ainda estava caído no chão do quarto, inconsciente, exatamente onde Ana o havia deixado. Os policiais o imobilizaram e algemaram, verificando se ele estava armado ou oferecia alguma outra ameaça. A sensação de segurança começou a infiltrar-se na mente de Ana, mas o medo ainda estava presente, aninhado em seus ossos. Ela observou enquanto o invasor era levado, seus olhos ainda cheios de terror e descrença. Ana, ainda em estado de choque, murmurou agradecimentos aos policiais, suas palavras saindo em um sussurro rouco. Obrigada. Eu não sabia o que fazer. Disse, sentindo a voz falhar. Um dos policiais, com uma expressão gentil, mas séria, respondeu. Você foi muito corajosa. Estamos aqui para garantir que você esteja segura agora.
Ela sentiu um misto de alívio e terror ao perceber o quão perto esteve de um fim trágico. Cada batida de seu coração parecia um lembrete de sua vulnerabilidade e da coragem que inesperadamente emergiu quando ela mais precisava. Naquela noite, enquanto se sentava no sofá com uma manta em volta dos ombros, o tremor de seus membros lentamente diminuindo, Ana refletiu sobre o que havia acontecido. A sensação de estar à beira do abismo, confrontada com o medo mais primordial, havia revelado uma força que ela não sabia que possuía. Percebeu que mesmo nos momentos de maior medo, a coragem pode surgir de onde menos esperamos. Ela sabia que aquela experiência a marcaria para sempre, mas também sabia que havia aprendido uma lição valiosa sobre resiliência e sobrevivência. O som das sirenes se afastando finalmente trouxe um pouco de paz à sua mente cansada. E Ana, finalmente, permitiu-se relaxar, sabendo que por uma noite ela havia vencido seus demônios. A pele fria. Eu sempre fiquei fascinado pelo mar. As ondas que se quebram na costa, a brisa salgada, a sensação de liberdade que só o oceano pode proporcionar. Mas nunca imaginei que essa paixão me levaria a um encontro com o desconhecido e ao verdadeiro terror. Tudo começou durante minhas férias anuais. Escolhi um pequeno vilarejo costeiro, longe da agitação turística, um lugar onde as águas eram cristalinas e os mistérios do mar ainda não tinham sido tocados pela civilização moderna. Passei meus dias explorando as praias desertas, mergulhando nas profundezas azul turquesa e admirando a vida marinha. Foi em uma dessas expedições submarinas que a vi pela primeira vez. Uma figura esguia e graciosa, nadando com uma elegância que me deixou hipnotizado. Sua pele era de um azul profundo, quase luminescente, e seus olhos eram de um verde esmeralda que brilhava mesmo nas águas mais escuras. Ela era diferente de qualquer criatura que eu já tinha visto. E de alguma forma, eu sabia que ela não era apenas um peixe. Nossos encontros se tornaram frequentes. Ela aparecia sempre que eu mergulhava, como se estivesse me esperando. Aos poucos, uma conexão inexplicável se forma entre nós. Não precisava de palavras para sentir que havia algo especial ali. Algo mágico e ao mesmo tempo perigoso. Foi então que comecei a notar as outras. Criaturas semelhantes, mas com uma aura ameaçadora. Seus olhos não tinham o brilho amigável da minha misteriosa companheira. Elas nos observavam de longe, sempre na expectativa, como se aguardassem o momento certo para atacar. E o ataque veio. Numa noite de lua cheia, enquanto eu estava na praia, fui surpreendido por um grupo delas. Seus movimentos eram rápidos e mortais. Fui arrastado para a água, lutando desesperadamente pela minha vida. Senti as garras afiadas rasgando minha pele, a dor e o pânico me consumindo. Mas então ela apareceu. Com uma força que eu nunca imaginaria, minha companheira azul supera as criaturas. Uma batalha feroz e sangrenta se seguiu, com gritos estridentes e movimentos violentos que agitavam as águas. No final, as criaturas foram derrotadas, desaparecendo nas profundezas de onde vieram. Eu estava muito ferido, mas vivo. Ela olhava para mim, seus olhos tristes e preocupados. Era evidente que o preço da nossa conexão tinha sido alto. A partir daquele momento, ela não poderia mais voltar para o seu mundo. Estava exilada, assim como eu, condenada a viver entre dois mundos. Nos dias que se seguiram, a praia se tornou nossa casa. As criaturas nunca mais voltaram e a paz reinou novamente. Mas sempre que olho para o mar, lembre-me da batalha, do amor incondicional que nasceu nas profundezas. Ela é minha guardiã, minha protetora, e juntos enfrentamos os terrores que ainda podem surgir da eternidade. Meu encontro com Emília. Eu nunca fui uma pessoa que acreditasse em coisas paranormais. Sempre achei que essas histórias de espíritos e posses eram apenas fruto da imaginação das pessoas. Mas tudo mudou quando conheci Emília. Era um dia comum quando minha amiga Sara me ligou, completamente perturbada.
Ela tinha acabado de se mudar para um novo apartamento e encontrou uma boneca antiga e assustadora, escondida no armário. Sara sempre foi supersticiosa e, sabendo disso, decidiu ir até lá para ajudá-la a se livrar da boneca. Quando cheguei, a primeira coisa que notei foi a atmosfera pesada do apartamento. Sara estava pálida e nervosa, segurando a boneca com mãos trêmulas. Emília era uma boneca de porcelana, com olhos grandes e vidrado que ansiosamente seguia cada movimento nosso. Eu não sei o que fazer, disse Sara. Desde que encontrei essa boneca, coisas estranhas estão acontecendo. Ouço sussurros à noite e objetos se movem sozinhos. Eu tentei acalmá-la, dizendo que provavelmente era apenas coincidência, mas internamente comecei a sentir um arrepio na espinha. Decidimos levar a boneca para fora do apartamento e jogá-la no lixo. Pensei que isso resolveria o problema, mas eu estava muito enganado. Naquela noite, recebi uma ligação de Sara, completamente em pânico. Ela voltou, ela sussurrou, uma voz tremenda de medo. Emília está de volta no meu quarto. Eu corri até o apartamento dela, o coração disparado. Quando entrei, lá estava ela, Emília sentada na cama de Sara, com aquele sorriso sinistro no rosto de porcelana. Não havia como a boneca ter voltado sozinha. Algo estava realmente errado. Decidimos procurar ajuda. Depois de algumas pesquisas, encontramos Ed e Lorraine Warren, famosos investigadores paranormais. Eles concordaram em vir ao apartamento para investigar. Quando os Warren chegaram, a atmosfera ficou ainda mais tensa. Lorraine, uma médium, olhou para a boneca e sua expressão mudou para uma preocupação profunda. Esta boneca está possuída por um espírito maligno, ela disse. Precisamos levar Emília imediatamente para nosso museu de artefatos amaldiçoados, onde ela ficará segura e isolada. Enquanto os Warren realizavam um ritual de proteção, a boneca parecia ganhar vida própria, os olhos se movendo e a cabeça virando lentamente. O ar ficou gelado e uma presença maligna encheu o quarto. Depois de um esforço considerável, eles conseguiram conter a energia negativa e levar Emília embora. Sara e eu nunca mais vimos a boneca, mas o trauma daquela experiência permaneceu conosco. Aprendi da pior maneira possível que algumas coisas são mais do que simples superstição. Emília não era apenas uma boneca, ela era um portal para algo sombrio e perigoso. E mesmo agora, ao escrever isso, sinto que seus olhos de porcelana ainda estão me observando de algum lugar.